Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Ehad. Shalom, shalom para vocês que vão nos assistir neste Shabbat. Shabbat shalom para vocês, meus amados. Aqui eu coloquei hoje a abertura com o nome de Yahusha, né? Yahusha é a expressão viva de Yahuwah, nosso Elohim, né? Yahusha é o Salvador, o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o verdadeiro maná, o pão vivo que desceu dos céus. É a expressão viva, né? Aquele que saiu de dentro de Yahuwah. Yahusha, ele é Yahuwah. Ele é o próprio Yahuwah vamos dizer assim, em corpo físico, né? É a expressão física de Yahuwah. Mas enfim, meus amados, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ainda pretendo gravar um vídeo para falar da divindade do nosso precioso Yahusha Hamashiach. Hoje por ser Shabbat Shalom, né? Ser um Shabbat, um Shabbat de paz. É sempre uma alegria a gente poder vir aqui falar um pouquinho das obras do nosso Criador, de Yahuwah, Tzvaot, né? Criador dos exércitos, aquele que fez todas as coisas, o céu, a terra, os mares, que chamou um povo para si, para ser seu povo, separado, santo, Kadosh, que é o povo de Israel, né? Da qual hoje eu faço parte, muitos fazem parte, muitos de vocês fazem parte, talvez nem saibam, né? Mas, amados, eu quero trazer uma palavra hoje. Eu coloquei aí na descrição uma frase que se fala por aí, né? Não sei se é um ditado, não sei, mas se fala muito por aí neste ditado, que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, baseado nessas palavras, eu quero trazer alguns textos, né, extraídos primeiramente da Torá. Nós vamos começar pelo livro de Êxodo, né? E no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Nós vamos ler esse capítulo 15, versículo 24. Depois eu desfolho aqui, leio uns outros versículos. Porque assim, o povo de Israel tem uma história. A história do povo de Israel é uma história linda, né? Eu considero uma história linda, cheia de acontecimentos, né? O povo, por ser humano, ser carne, né? Como todos nós, todo ser humano é igual, desde Adão, né, até os dias de hoje. A exceção foi Yahusha mesmo, né, o Mashiach. Ele foi a exceção porque ele era puro, ele era Kadosh, ele era santo, né? Ele não tinha mistura de gênio humano, ele veio diretamente do Pai, saiu do Pai. Então assim, mas todos nós seres humanos que somos filhos de um homem e de uma mulher, que temos a descendência através da semente dos nossos pais, né, do homem e do pai. Então, temos nossos pecados, nossos erros, e não foi, obviamente, diferente com o povo de Israel. Embora aquele povo estava sendo separado para ser um povo santo, um povo escolhido de Israel, o povo que via as obras que Yahuwah fazia, ou que Yahuwah fez com eles, quando ele começou a obrigar a Faraó, porque Yahuwah, ele manda, né? Aí obedece quem tem juízo, mas tem gente que não obedece. E Faraó não obedecia porque ele não conhecia Yahuwah, o Elohim, né? Que se chama de Deus, né? Ele não conhecia o Elohim de Israel, daquele povo hebreu.
Então ele não obedecia, mas Yahuwah tinha dito: tira o meu povo, eu quero que o meu povo saia, eu quero, tá acabado, tem que sair meu povo porque eu quero, né? E como ele não obedecia, Yahuwah começou a fazer suas maravilhas por lá. E o povo de Israel, o povo que estava nessa época lá na terra do Egito, ele pôde testemunhar de todas aquelas obras grandiosas, maravilhosas que Yahuwah fez, até chegar ao último, né, que foi a morte dos primogênitos. Por conta da morte dos primogênitos, surgiu então o Pêsar, né, que é chamada Páscoa. Por causa da morte dos primogênitos, o Pêsar, ele é lembrado, esse dia é lembrado através do Pêsar até hoje, né? E todos nós devemos cumprir o Pêsar, porque é um mandamento, é uma ordem de Yahuwah, para que todo o povo seja lembrado. Então todo aquele que se considera israelita, ou que sabe por descendência, ou que sabe porque Yahuwah ele mostrou para você, todo aquele que sente no coração um amor, uma chama por Israel, né, por Yahusha, que veio a este mundo como um judeu, né? Então, assim, toda essa pessoa se considera assim, deve guardar, inclusive, essa festa, que hoje é uma festa memorativa, que é o Pêsar, né? E ontem, dia 14 de abril, foi considerado Pêsar, né? A maioria considera dentro desse calendário nosso, dia 14 de abril, como o dia de Pêsar, né? Aí existem outros calendários e coisa e tal. Me parece que o mais correto é o calendário solar, né? Então eu estou procurando buscar mais entendimento para eu poder seguir o calendário correto. Enquanto eu não sigo o calendário correto, eu vou seguindo esse nosso calendário. Afinal de contas, nós seguimos esse calendário para tudo, né? Se amanhã eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que saber que amanhã é domingo, as coisas não vão estar abertas lá fora. Então não vai adiantar eu sair de casa, né? Aí eu tenho que deixar para segunda-feira. Então a gente tem que seguir esse calendário nosso, porque todo mundo segue. Mas as coisas bíblicas, as coisas de Yahuwah, a gente não precisa seguir esse calendário, né? Que é greco-romano. A gente não precisa, a gente segue o calendário dele. E me parece que o calendário correto é o que está descrito no livro de Enoque, que é o calendário solar. Mas quando o povo estava já no deserto, que o povo saiu do Egito pelo braço forte, pela mão forte de Yahuwah, né? E o povo saiu do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, né? Não é Mar Vermelho, é Mar dos Juncos. Quando ele atravessou aquele mar, ele viu as maravilhas que Yahuwah fez. Imaginem vocês, né? Você está diante do mar e o mar se abrir todo assim, abrir uma passagem para você passar. Meus irmãos, isso é coisa gloriosa, é coisa para a gente nunca, mas nunca em nossa vida a gente esquecer. Às vezes nós temos uma pequena experiência com o nosso Mashiach e a gente não esquece nunca essa pequena experiência. Imagina uma experiência grande como aquela, de ver Yahuwah abrindo, né, os mares, abrindo o mar através, né, do seu servo Moisés, né? Então eles deveriam lembrar disso, né? E temer a qualquer coisa e obedecer o tempo todo a Yahuwah e ao seu líder, que era Moshe, porque eles viram que Moshe era realmente aquele homem que Yahuwah escolheu para conduzir o seu povo até a terra prometida, né? Então eles deveriam confiar plenamente e nunca ficar murmurando. E aí a gente encontra nessa passagem de Êxodo, né? Capítulo 15, versículo 24, que fala assim: e queixou-se o povo contra Moisés, dizendo: que beberemos? Logo depois que eles viram tudo aquilo, que eles fizeram cânticos, né? Logo acima aqui desse texto está o cântico de Miriam, né? A irmã de Moshe, de Arão. Então, assim, mesmo depois, quando eles saíram, que eles já começaram a sentir uma sedezinha, primeiro momento que eles sentiram uma dificuldade, já começaram a se queixar e foram a Moshe e começaram a se queixar: que nós vamos beber, nós vamos morrer de sede, por que saímos de lá, né? E aí clamou a Yahuwah, Moshe clamou a Yahuwah e mostrou a Yahuwah uma árvore e jogou, né? Tudo indica que Moshe jogou essa árvore nas águas,
Uns dizem que foram galhos. Aqui nessa minha tradução aqui da Torá está dizendo árvore. E jogou nas águas e as águas se tornaram doces. E aí o povo bebeu aquela água, né? Então, assim, ali naquele lugar ali, Yahuwá deu estatutos e leis. E ali provou aquele povo, né? Então, ele disse, né? Ouvireis atentamente a voz de Yahuwá, teu Elohim. Fizeres o direito a seus olhos, ou escutares seus mandamentos, né? E disse, se ouvires atentamente, deixa eu falar direito, né? Se ouvires atentamente a voz de Yahuwá, teu Elohim, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou Yahuwá, que te cura. Ele é Yahuwá, ele é o poderoso, Shaddai, ele é o que faz todas as coisas. Ele é que tem o poder de dar e tem o poder de tirar. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Yahuwá é o nosso dono, ele nos criou, ele nos fez, ele criou aquele povo, ele fez aquele povo, o povo nunca deveria questionar, nunca deveria murmurar. E muitas das vezes nós seguimos esses passos também. Muitas das vezes a gente se pega murmurando por uma ou outra coisa. Às vezes coisas pequenininhas, irmãos, coisas pequenininhas. E aí a gente às vezes passa dificuldades na vida, a gente não sabe por que a gente está passando dificuldades. Muitas das vezes estão passando dificuldades porque não aprendemos, né, a ouvir a Yahuwá e a seguir a Yahuwá e fazer o que ele manda, né? Eu não tenho que estar só ouvindo a voz, só tendo um momento espiritual em que eu possa ouvir a voz dele e eu ser direcionado. Meus amados, a gente tem a palavra. Se a gente tem a palavra, a gente já tem a direção de Yahuwá por meio da sua palavra. Então, quando ele diz, os que seguirem os meus caminhos, os meus estatutos, as minhas leis, não sofrerão as mesmas coisas que o povo do Egito sofreu, né? E aí, passado mais um tempo, no capítulo 16, já tem uma passagem de novo o povo se queixando, né? Então, no versículo 2 vai dizendo assim, ó: e queixou-se toda a congregação dos filhos de Israel contra Moshe e contra Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera morrer na mão de Yahuwá na terra do Egito? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, e foste nos trazer a este deserto para matar toda esta congregação com fome. Então, novamente, eles sentiram alguma ponta de fome, porque eles não tinham fome, porque Yahuwá estava suprindo as necessidades deles, né? Mas eles queriam mais, eles já estavam começando a sentir saudade da carne que eles comiam no Egito, eles estavam sentindo saudade do pão que eles comiam no Egito, né? De todas aquelas coisas fartas que eles tinham no Egito. Embora nos últimos tempos, o faraó que não conheceu Yosef, que é José, né? Ele começou a oprimir o povo de Israel de tal maneira, né, que o povo de Israel virou um escravo mesmo, sofria horrores nas mãos deles. E mesmo assim, eles ainda ficam sentindo saudades. A gente, quando lê a Torá, quando a gente entende a Torá, quando a gente entende o Taná, né, que é considerado o Antigo Testamento, quando a gente entende o Brit Hadashah, que é considerado o Novo Testamento, né, que é a Nova Aliança, a gente, quando entende, a gente tira lições para nós, meus amados. Por isso, toda a palavra, toda a Escritura, ela é boa para nos fazer, né, seguir o caminho bom diante do Criador. Toda a Escritura ela é boa. Não há nenhum livro das Escrituras que seja antigo que não é para nós mais. Toda ela é. Se nós lermos o que está escrito e a gente tirar como lição, bem a gente vai. Se a gente não tirar como lição, as coisas não irão muito bem, amados. Porque não adianta eu confessar Yahushua diante dos homens, né, Jesus, não adianta eu confessar
dizer que eu sou cristão, que eu sou de Jesus, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, se eu não obedeço a palavra, a própria palavra de Yahuwá, que é o próprio Yahusha também, o Pai encarnado, o Filho que saiu de dentro do Pai, a própria palavra dele. Então, se a gente não ouve, se a gente não obedece, as coisas não tendem a ir muito bem. Entende? Por mais que eu confesse Yahusha, por mais que eu diga que ele é o meu Salvador, o meu Redentor, né? Por mais que eu vá a uma congregação, que eu ali, junto com os irmãos, eu faça toda aquela liturgia, aquela coisa toda, adorando, lendo as leituras e por aí vai, mas eu não obedeço a palavra, nada vai adiantar. Não adianta, eu tenho que obedecer a palavra. E o povo de Israel naquela ocasião, eles viram tantas maravilhas, eles viam tantas maravilhas, mas quando surgia um aperto, eles murmuravam. Eles começavam a murmurar. Se esqueciam das grandezas de Yahuwá. Eles se esqueciam, eles só viam Moshe, eles só viam o homem na frente deles. Eles não viam o Criador. Yahuwá, né? Eles não viam o Criador, porque Yahuwá é em espírito, né? Mas eles não viam, eles viam Moshe. E como eles viam um homem na frente deles, eles se achavam no direito de murmurar novamente, porque quando eles estavam murmurando, eles na verdade estavam murmurando contra o próprio Criador deles, contra Yahuwá, né? Não contra o homem em si, mas eles procuravam o homem porque ele era o que? Deles, líder, né? Então disse Yahuwá a Moshe: eis que farei chover para vós pão dos céus, e sairá o povo e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se respeitarão minha lei ou não, né? Então, mediante essa murmuração, Yahuwá ainda estava sendo paciente com eles, né? Estava sendo paciente. Então, aí nesse momento ele falou assim: eu vou fazer chover para vós pão dos céus. E hoje qual é o pão do céu que a gente tem, que é o pão verdadeiro que saiu de Yahuwá? Yahusha HaMashiach, a quem chamam de Jesus Cristo, né? Yahusha HaMashiach é o pão vivo. Se nós nos alimentarmos dele, e nos alimentarmos dele através da sua palavra, né? Através das suas leis, dos seus mandamentos, nós iremos caminhar bem, nós seguiremos tranquilos por essa nossa jornada da vida, amados. E pode vir o que vier, nós estaremos seguindo uma trilha que nada vai nos abalar. Se você sair dessa trilha, você pode se perder e até vir a morrer, porque se perdeu, saiu da trilha. Mas se você estiver seguindo a trilha certinho, você não vai se abalar, você vai chegar no caminho certo, né? Então, assim, as pessoas naquela época, os israelitas daquela época, eles por qualquer coisa eles murmuravam, né? Então, Yahuwá fez descer pão dos céus para que eles, né, se fartassem do pão, que eles estavam com tanta vontade de comer pão novamente, que estavam com saudade do Egito só por causa do pão e da carne. Coisa incrível, meus amados. Mas assim, olha, Yahuwá pacientemente foi cedendo para eles o pão, depois cedeu a carne, que foram as cordonizes, né? Que eu não vou ler aqui essa passagem, acredito eu, mas ele foi dando àquele povo que aquele povo estava tanto querendo, pacientemente. E o que a gente, lendo toda aqui a Torá, toda essa passagem de Êxodo, né? O que a gente lê, o que a gente vê aqui, meus amados, é que quando eles se fartaram no sentido de que já estavam enjoados de comer o maná, eles falavam, esse pão que surge aí, este pão, eles se referiam como se fosse uma coisa qualquer. E era um pão que estava vindo direto dos céus, do Shammai, direto do céu para alimentar aquele povo. Era algo sobrenatural que Yahuwá estava fazendo para alimentar aquele povo. E mesmo assim o povo era desobediente, o povo era impaciente, o povo era queixoso, murmurador. Eles tinham que passar muitos momentos difíceis para aprender
E durante todo aquele tempo no deserto, Yahuwah, ele se irritou com eles. E aí começou a enviar para eles coisas que muitos deles pereceram no deserto por conta dessas coisas que Yahuwah mandou, né? Yahuwah mandou praga, Yahuwah mandou serpentes, Yahuwah mandou mandou outras coisas, se não me engano, eu não tô lembrado, mas eu me lembro muito bem das serpentes, né? Que até Moisés levantou uma serpente para poder aqueles que fossem mordidos não morrer, né? Mandou praga para aquelas pessoas e muitas outras coisas que a gente tem que ir lendo para a gente lembrar, né? Muitas outras coisas que eles passaram por conta de quê? Por conta da desobediência. Se aquele povo não fosse desobediente, não fosse um povo que só vivia se queixando, murmurando, eles tinham, logo a primeira geração tinha entrado na Terra Prometida. Mas não, quando chegaram lá diante das muralhas lá, eles viram que o povo era um povo grande, e temeram. Mas assim, ó, ainda no capítulo 16, no versículo 27, a gente encontra novamente eles murmurando. E foi no dia de Shabat, saíram alguns do povo para colher e não acharam. Não, nesse caso eles não murmuraram, eles foram desobedientes. Que Yahuwah disse: colham o maná, né? Colham este pão do céu durante 6 dias. No 6º dia, colha em dobro para o dia seguinte. No dia seguinte não vai aparecer lá na terra, não vai aparecer, porque eu só vou enviar 6 dias. Mas mesmo assim, em pleno Shabat, saíram alguns para colher e não acharam. Ou seja, estavam sendo desobedientes. Que a Yahuwah falou através de Moshe: manda o povo não no 7º dia ficar em casa, descansar, ficar em casa. Não tem que sair atrás de nada. Colha no 6º dia. Colha o suficiente para 2 dias. E as pessoas foram colher. Houve um outro momento também que eles colheram o maná e deixaram para o dia seguinte, porque a ordem também era para não deixar para o dia seguinte. O que aconteceu com aquele maná? Estragou, criou bicho, verme e cheirou mal. Isso tudo foi irritando o nosso Criador, foi irritando ele, né? Tanta desobediência, tanta coisa que o povo fazia, que fez com que Yahuwah perdesse a paciência muitas vezes. Em algumas vezes ele dizia para Moshe: eu vou fazer um povo de ti e sai de perto deles que eu vou destruir eles, né? Mas se não fosse Moshe chegar diante de Yahuwah e falar com Yahuwah com todo o seu amor, seu carinho, a sua submissão, o seu respeito, o seu temor, né? E pedir por aquele povo poderia ter sido destruído. E hoje nós teríamos um outro povo de Israel, todos descendentes de Moshe. Era provável que fosse assim, né? Mas Moshe fez lembrar Yahuwah das promessas que ele fez a Abraão, né? Que seria descendente de um número muito grande. E hoje estamos aqui como descendentes, né, de Abraão. Então, assim, nós somos descendentes de Abraão e descendentes de uma das 12 tribos, né? Para quem é israelita, para quem se considera israelita, né? Assim, a gente tem que buscar as nossas origens, a gente tem que procurar saber as nossas origens. A gente tem que saber se a gente pertence a esse povo que é incrível, né, irmãos? E mesmo que a gente não tenha descendência através do nosso DNA deste povo, a gente está em Israel porque a gente está enxertado. Estou sempre dizendo isso nos meus vídeos, né? A gente está enxertado. Então fazemos parte. Somos também Israel, somos herança também. Então o povo sempre murmurando, sempre murmurando, sempre murmurando, né? E aí no capítulo 17, eu acredito que essa vai ser a última que eu vou mostrar para vocês. No capítulo 17, versículo 2, vai dizendo assim: e contendeu o povo com Moshe e disse: dai-nos águas a beber-nos. Novamente lá estavam eles com sede, né? E não confiaram, não esperaram em Yahuwah, não confiaram no seu Elohim. Quando eu falo Elohim, eu falo Deus, né?
Então, quando eles não confiaram no seu Elohim, eles preferiram, eles não aguentavam, eles ficavam com medo e achavam que eles iam perecer, e aí corriam e começavam a resmungar, né? Feito uns velhinhos, começavam a resmungar, a murmurar, e iam direto para Moisés, né? Para Moisés dar um jeito na situação, como se Moisés fosse o próprio Elohim. Moisés era apenas um servo obediente. Moisés era um servo obediente. E como ele, tinha outros homens, como é o caso de Josué, né? Que foi também um homem obediente, né? Esses e outros mais que tinham lá, que confiaram em Yahuwá, permaneceram fiéis, firmes, né? Mas a maioria desobedecia, a maioria era murmuradora, né? Então, no versículo 2 do capítulo 17, vai dizendo assim, ó: E contendeu o povo com Moisés, Moshe, e disse: Dai-nos água e beberemos. E disse-lhes Moshe: Por que contendeis comigo? Por que experimentais a Yahuwá? Por que experimentais a Yahuwá, né? Por que desconfiar? Por que não confiar? Por que não esperar nele, né? E sentiu-se sedento ali o povo pela falta de água, e brigou o povo com Moisés, e brigaram o povo com Moisés. E disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado pela sede? Misericórdia, né? O povo começou a brigar, não estavam só mais murmurando, eles brigaram com Moisés, porque eles queriam a água. Eles não aceitavam a falta da água, eles não aceitavam a falta das coisas que eles estavam acostumados a ter, que eles julgavam que eram coisas excelentes, maravilhoso, ter um pedaço de carne, ter um mamão, ter um melão, ter uma cebola, ter essas coisas, que a gente vê isso nas escrituras, né? A gente sabe que eles tinham tudo isso no Egito, mas se esqueciam do quanto eles eram maltratados, do quanto eles estavam sendo maltratados. Na época que Moshe nasceu, os meninos estavam sendo mortos, os meninos não podiam. O faraó naquela época mandou matar os meninos, né? Porque ele sabia porque ele via o povo crescendo, o povo já estava em número muito maior que o povo do Egito, do próprio Egito. Então ele queria parar aquilo ali. E ele mandava matar o menino. Por que mandava matar o menino? Porque é dos meninos, dos homens, que vem a descendência. Não é assim que a Bíblia nos mostra? Descendência patriarcal. Então, é dos meninos que vem a descendência. É da semente do homem que vem a descendência. Eu, por exemplo, né, Yahuwá me revelou que eu pertenço à tribo de Reuven, de Rubens. Então, se Yahuwá me revelou, está revelado, eu confio no que ele me falou, né? Se eu sou descendente da tribo de Reuven, a semente de Rubens foi a semente que veio gerando todos os pais até chegar a mim, né? E assim vai, meus amados. Então eles queriam exterminar os meninos para que parasse essa continuidade das sementes. Então eles assim mandavam matar os meninos. E aí o povo esquece de tudo isso, né? No caso de Moshe estava... Yahuwá já tinha escolhido Moshe para ele ser quem ele foi, desde o ventre de sua mãe, né? Então aquele menino não morreu, a mãe dele escondeu ele por 3 meses. Depois ela colocou num cesto, colocou no rio. Vocês conhecem a história, acredito, né? E a irmã dele, que era mais velha, ela foi observando para onde que ia a cesta. E aí a filha de Faraó pegou aquela cesta para ela. Quando ela viu que era o menino, ela se agradou tanto o menino que ela pegou ele para criar, como se fosse mãe dele. E aí Miriam, mais que depressa, inteligente, esperta, né, movida pelo espírito de Yahuwá, muito provavelmente, ela foi até essa egípcia e perguntou se ela não queria uma ama. E ela disse que sim, queria uma ama, porque ela não tinha como amamentar, por exemplo. E qual foi a ama que Miriam recomendou? A própria mãe de Moshe, né? Então, assim, na época de Moshe houve essa mortandade, e o povo esquecia todas essas coisas, tudo que passaram no Egito, tudo passaram, mas só se lembravam das coisas boas, dos melões, das cebolas, dos pepinos, da carne, da água em fartura. Eles se lembravam dessas coisas, mesmo que estavam sendo ali chicoteados, chibatados
né, como uns escravos que eles eram. E aí clamou Moisés a Yahuá, dizendo: que farei a este povo? Um pouco mais me apedrejarão. E disse Yahuá a Moisés: passe diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e a tua vara com que golpeaste o Nilo. Toma em tuas mãos e vai. Eis que eu estou diante de ti. Olha, ele está, Yahuá e pessoas estavam diante deles, né? Ali sobre a rocha em Horebe, e baterá na rocha, e sairá dela água e beberá o povo. E fez assim Moshe aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá, pela disputa dos filhos de Israel, e por experimentarem a Yahuá, dizendo: está o Eterno entre nós ou não? Olha, irmãos, o que o povo falava? Está Yahuá entre nós ou não? Nós podemos falar assim: está o Mashiach conosco ou não está? Ele nos salvou ou ele nos salvou? Será que o Mashiach olha por mim? Será que não olha? É dúvida no coração, amados. É dúvida. A gente extrai da palavra, aqui neste caso na Torá, em Êxodo, a gente extrai da palavra quando nós devemos confiar e obedecer. Obedecendo, nós temos juízo, né? Se a gente obedece, a gente tem juízo. E obedecer por temor a Ele, por amor a Ele. Não só temor, mas amor. E amarás ao teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu Criador Elohim, a Yahuá. É para a gente amar e ter temor, e ter respeito, e ter confiança, amados. Confiança plena, porque Ele está conosco. Ele estava com aquele povo, e hoje Ele está com o seu povo ainda, que somos nós também. Ele está conosco. Assim, as pessoas acham que Israel está abandonada. Não está, amados. Não está. Yahuá está fazendo a obra dele. Yahushua, o Mashiach, está fazendo a obra. Está restaurando o povo. Está restaurando muitos, né? Muitos da casa de Yahudá, de Judá, e muitos da casa de Efraim, os eframitas, estão reconhecendo a messianidade de Yahushua. E estão se voltando para Yahuá através do Messias. Muitos estão. Hoje está havendo assim muita gente que está se voltando. Eu ouvi dizer que lá em Israel, alguns jovens, né, messiânicos, esses jovens chegam assim para uma outra pessoa na rua, mostram um texto que está lá em Isaías, né, e perguntam: você sabia que Yahushua, eles falam Yeshua, né, que Yeshua é verdadeiramente o Mashiach? E aí, muitas daquelas pessoas olham para ele assim, dão um tapinha nele e falam assim: parabéns, meu jovem, porque eu já sabia disso há muito tempo. Eles só não têm coragem de revelar, mas muitos deles já sabem. Muitos deles em Israel já sabem que Yahushua é o Mashiach, que ele veio em carne, que ele e Yahuá, o Pai, são um. Por isso, Yahuá é Had, é um, né? Então não existem dois deuses, o Deus Pai e o Deus Filho, não existem dois, é Yahuá, um só. O Filho, né, ele veio de dentro do Pai, se tornou o Verbo se fez carne, se tornou carne entre nós e habitou entre nós. Mas ele é a manifestação viva, a manifestação presente, corpórea de Yahuá, do próprio Yahuá. Então Yahuá é um mesmo, é um, entende? Muitos estão reconhecendo isso. Glórias a Yahuá. Baruch atah, Yahuá. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Yahuá. Muitos estão reconhecendo, amados. E aí, para a gente terminar, hoje o vídeo vai ser mais curtinho, né? Para a gente terminar, eu quero ler uma passagem que está aqui no Brit Hadashah, no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 até o 11, né? Que vai dizendo assim, olha: apesar de ele viver na forma de Elohim, aqui está Deus, né? Apesar de ele viver na forma de Elohim, olha, e Yahushua, né? Jesus, a quem chamam Jesus, né?
Yahusha, apesar de ver na forma de Elohim, não considerou a igualdade com Elohim algo a ser mantido pela força. Ele não quis a força dizer, eu sou Elohim. Não. Ele, ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, de um ser humano. Tornou-se como os seres humanos são. Então ele saiu da majestade, né? Ele saiu da majestade. Ele não é filho de homem nem de mulher, ele saiu da majestade, né? Miriam, que chamamos de Maria, ela foi apenas a pessoa que Yahuwah colocou a sua semente ali para que o filho dele, para que ele viesse ao mundo como um filho, como o Elohim, né? Em corpo, em matéria, né? Para que as pessoas pudessem ver o próprio Yahuwah. E ele mesmo disse, foi até acho que o próprio Filipe que perguntou, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, acho que foi Filipe, né? Se não foi, não tem problema, depois vocês veem. Mas ele disse, você está comigo há tanto tempo e você ainda me pergunta quem me mostra meu Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Ora, irmãos, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Que ele e o Pai são um. Então, assim, ele mesmo tendo vindo do Pai, ele tornou-se como os seres humanos, né? E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais. Olha, nós vimos aqui várias passagens das murmurações do povo de Israel naquele período no deserto. A gente viu as desobediências deles, a falta de confiança, de fé, de crença no próprio Elohim que os tirou da terra do Egito com mão forte, né? E aí a gente vem aqui no Brit Hadashah, né? Anos e anos, séculos e séculos depois, a gente vê aqui no Brit Hadashah, na Aliança Renovada, aí a gente vê o próprio Yahusha, o próprio Deus encarnado, né? O próprio Elohim encarnado, ele dizendo aqui que ele humilhou-se, em Filipenses vai dizendo que ele humilhou-se ainda mais, ele se humilhou, ele foi assim, meu pai, faltam-me até palavras, né? Faltam-me até palavras. Ele se humilhou, ele foi obediente, né? Você não vê nenhuma passagem de Yahusha murmurando, nada, ele foi obediente até o momento da morte dele, né? Tornando-se obediente até a morte, olha, acabei de dizer, né? Então ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca como um criminoso. Portanto, Elohim o elevou ao lugar mais alto. Ele deu o nome acima de todo nome. O nome de Yahusha é um nome que está acima de todo nome, amados. Porque no nome de Yahuwah há salvação. No nome de Yahuwah, Yud Rei Vav Rei. E o nome de Yahusha tem o nome de Yahuwah. Então Yahusha, né, vem de Yahuwah. Então a salvação vem de Yahuwah. A salvação vem de Yahuwah através da manifestação física de Yahusha. Para que, em honra ao nome dado a Yahusha, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yahusha, o Mashiach, é Yahuwah. Olha, amados, para a glória de Elohim, o Pai, o Abba. Amados, olha o que está escrito aqui, amados, né? Vou repetir, para que toda língua reconheça que Yahusha, o Mashiach, é Yahuwah. Aqui eles traduzem como Adonai, né? Mas está em Yahuwah. Se a gente for para os textos originais, vai estar lá Yud Rei Vav Rei. Então, Yahusha, o Messias, é Yud Rei Vav Rei. Daí o nome dele conter, né? Conter as letrinhas Yud Rei Vav Rei. Yahu, né? Tem o nome do Pai. Tem o nome do Pai, Yahuwah. Yahusha. E Shá vem de uma raiz, né? De uma raiz hebraica que significa salvação. Então, assim, Elohim salva. Conforme está escrito no Antigo Testamento, lá em Salmos 9, eu acho que a gente leu uma vez, no Salmo 9, eu acho, Salmo 3, versículo 9, se não me engano. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir, eu acho que é isso mesmo.
A gente tem que conferir, né? Ainda bem que o livro de Salmos está bem aqui pertinho de mim. Salmos 3, vamos lá, o Salmo 3, para a gente conferir, irmãos, porque são coisas muito sérias, né? Então, assim, deixa eu ver, é isso mesmo, 3, 9, ó, a salvação provém de Yahuá, que sobre teu povo recai a tua bênção. E aí, se a gente for olhar no hebraico, está escrito lá Yahuá Ha-Yeshua, né? Ha-Yeshua. Então, assim, a salvação provém de Yahuá. A salvação, lá Yahuá e Yahushua. A salvação vem de Yahuá em Yeshua, o Salvador, o Redentor, o Mashiach. E toda língua reconheça, né, que Yahushua, o Mashiach, é Yahuá, para a glória de Elohim, o Pai, o Abba. E a gente termina com esse versículo de Filipenses 2. Hoje é Shabat, né? Um Shabat logo que está dentro do período de Pesa, né? Eu estou seguindo esse calendário porque ainda não tenho conhecimento definitivo do calendário, o calendário correto ou mais correto, né? Então, assim, pelo que eu estou aprendendo com os Netzarim, os mestres Netzarim, o calendário solar é o mais correto. E eu preciso pegar direitinho isso, como é que é, tal, procurar o livro de Enoque, procurar eu mesmo ver, procurar, eu tenho que ver e eu perceber que realmente é aquele calendário mais correto, para eu poder seguir. Então tudo para mim, muita coisa para mim é nova. Eu passei 30 anos dentro de uma igreja evangélica, né? E a igreja cristã não ensina muita coisa, amados. A igreja cristã ela fica muito voltada para o Novo Testamento. Então ela não ensina muita coisa, ela não ensina a Torá. Ela não ensina a Torá, ela diz que não precisa praticar o que está na Torá. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, todos que vão me ver aqui, muito provavelmente se denominam cristãos, e muitos de vocês estão na igreja, outros não estão, mas já estiveram. Sabe que a igreja ensina que nós estamos no tempo da graça e que não precisamos fazer mais nada que está na Torá. É um ledo engano, Eu disse no outro vídeo, Yahuá não mudou, ele nunca mudará, e ele não é homem para mentir. Se ele disse, deixou escrito, guarda as minhas leis, é para todos sempre, amados. Então aí ele vem em carne, e aí abole tudo que ele disse, aí ele deixa tudo para lá, não precisa mais, agora vocês vão viver de outra forma. Não é assim, amados. A igreja ela não ensina corretamente. Infelizmente, ela peca nesse sentido. E ainda por cima nós temos escrituras, né? Nós temos escrituras em português, né? Que está cheio de erro de tradução, cheio de nomes pagãos, amados. Hoje eu tenho o conhecimento de que palavras como Senhor, Deus, Eterno, são nomes pagãos, não deveriam estar. Quando nas escrituras está escrito Yud, Rei, Vav, Rei, quando se refere ao Criador, não é Eterno, não é Senhor, é Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuá. Vocês entendem? Então, a igreja, ela tem esse problema, infelizmente, ela tem esse problema, mas ela teve uma participação muito grande, de arrebanhar todas as pessoas que estão perdidas da casa de Israel. Ela mesmo ensinando de uma forma um tanto paganizada, ela conseguiu arrebanhar muitos. E hoje, pela graça, pela bondade, pelo poder, né? Pelo querer, pelo desejo, pela ordem de Yahuá, muitas dessas pessoas da casa de Israel perdidas estão voltando, estão reconhecendo que são israelitas, estão percebendo que eles precisam reconhecer a Torá, tem que respeitar toda a escritura, não só o Brit Hadashah, mas toda a escritura. Tem que perceber que a Rússia não aboliu nada. Tem que perceber essas coisas, amados.
felizmente para mim, né? Felizmente para mim, tem muitas pessoas que estão sendo esclarecidas hoje. Mas a gente vê, às vezes, uma ou outra pessoa que tenta até nos agredir, que a gente fala essas coisas, tenta até nos agredir, né? Às vezes colocando versículos do Novo Testamento, do Brit Hadashah, para desfazer aquilo que a gente falou, mas não adianta, amados. Não adianta eu querer desfazer, eu conheço toda a Escritura. Só que agora eu tô vendo a Escritura de uma forma israelita, Netzarim, ou seja, eu reconheço Yahushua como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Mashiach, eu reconheço ele como Mashiach, reconheço que Yahushua é o próprio Yahuwah encarnado, eu reconheço, mas reconheço que a sua palavra é importante para eu viver, para eu seguir e fazer a sua vontade, cumprir a sua vontade, amados. Então, sempre que for possível, né, quando eu deparar com algo que eu não estou fazendo, imediatamente eu vou procurar fazer. Porque eu ainda não estou fazendo muita coisa, porque eu ainda desconheço. Eu estou lendo, né, estou aprendendo, estou ouvindo alguns netzarim, que eu tenho visto muito um deles, que o rapaz ele é um conhecedor muito grande da Torá, e de muitas outras coisas. Está sendo assim uma bênção muito grande. Eu já não estou mais assim no YouTube vendo vídeos de outras pessoas, eu estou praticamente vendo só o vídeo deste irmão, e ele mostra tanta verdade no que ele fala, que ele não pede dinheiro, ele não se intitula como rabino, ele não se intitula como cristão, ele não se intitula como nada dessas coisas. Ele é uma pessoa conhecedora da Torá, que segue a Yahushua conforme está nas Escrituras. E é muito conhecedor, né? O homem vem há 15 anos, segundo ele, há 15 anos que ele veio de um discipulado de um outro professor, um grande professor, também israelita, lá dos Estados Unidos, e hoje ele aqui no Brasil, ele é um professor. Ele não faz questão que pessoas vejam ele no YouTube, ele não faz questão que pessoas procurem por ele, ele é assim, sabe, taxativo, mas eu sinto muita sinceridade nele, e quando ele fala as coisas que eu venho na Escritura olhar, é exatamente isso, amados, é exatamente isso. Então, eu tive plena consciência de que Yahushua é Yahuwah através dos vídeos dele. E aí, olha só, quando eu deparo, aí eu venho nas Escrituras para ver, é exatamente isso. Então aqui em Filipenses já mostra. E Yahushua, o Mashiach, é Yahuwah, que eles colocaram Adonai aqui. Né? Adonai também parece ser um outro nome paganizado, que parece que o termo certo seria Adoni, mas aí tem aquele símbolozinho de baixo, né, que aí faz do Nun com aquele sinalzinho, faz um som de Na. Com o Yud no final, Nai. Aí fica Adonai, em vez de ser só Adoni. Na verdade, no hebraico antigo, seria Adani. Nem Ado, é Adani. Porque as letras hebraicas, não sei se vocês lembram tudo que eu fiz aqui com vocês, as letras hebraicas no hebraico antigo não tinham sinais maçoréticos, né? Então tudo terminava com A. Era Ba, Ga, Da, Ba, Ha. Era tudo assim. Sa, Chá. O Shin era Chá. E hoje, por causa dos sinais maçoréticos, eles assumem outras vogais, como o E, o I, o O, o U.